Danielzinha, seja bem-vinda. Alcides Oliveira, Deus abençoe. Douglas Pereira, sejam bem-vindos, pessoal. Glória a Deus, estamos iniciando a nossa live. Segunda, quarta e sexta, eu sou o pastor Marcos, estamos juntos aqui para trazer uma palavra para o seu coração. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Floriano Valada, Deus abençoe. Aleluia. Bruna, seja bem-vindo, Bruna. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Quem mais? Felipe Oliveira, seja bem-vindo. Pedrinho, Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Cláudio Alves. Glória a Deus, aleluia. Valdeci da Costa. Altamiro Cleomar. Gia, Deus abençoe. Muito prazer, Deus abençoe. Daniel RLK. Gustavo. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel, peço, pessoal, pode me ajudar a manter falta 600 seguidores, ajuda aí, rapaziada. Daniel RLK. Deus abençoe, Daniel. Glória a Jesus. Silva, seja bem-vindo, Silva. Paulo César Vieira. Denis Damasceno, Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Jesus. Exivaldo Rocha, Paulo César, Giovanni Alves, Valdelice Ferreira, Neia, Neuza Machado. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, pessoal. Hoje nós estamos iniciando a nossa live um pouquinho mais cedo. Não, vamos estar no horário. Eu vou tentar terminar um pouco mais cedo, porque eu tenho uma célula daqui a pouco na casa da Lu, na casa da nossa irmã ali. Amém? Deus abençoe, pessoal. Hoje eu quero falar sobre um tema, peço oração para a minha saúde. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Edneia, pedimos a bênção do Senhor sobre a sua saúde. Ó Deus, em nome de Jesus, entra com providência na vida da tua filha, traga cura, libertação e vitória. No nome do Senhor nós oramos e pedimos a bênção do Senhor sobre a vida da tua serva, em nome de Jesus. Declaramos sobre ela uma unção de cura, uma unção de libertação para a glória do teu nome. Amém, Neia, Deus abençoe. Leila Cassimiro, Deus abençoe. Bernardo Cardoso, quem mais? Cici Augusta, Márcia, Deus abençoe todos vocês. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amados, presta bem atenção. Hoje eu quero falar sobre um tema que é atual, muito atual. Marcos Fernandes, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos da comunidade evangélica Cristo Esperança aqui de Campinas, São Paulo. E peço que você se inscreva no meu canal, não saia daí sem você se inscrever, tá bom? Porque eu tenho certeza que Deus tem grandes bênçãos para a sua vida. A Edneia está pedindo oração também para a gravidez da Mariana. Pai, nós pedimos, em nome do Senhor Jesus, que Tu possas entrar com providência na gestação, na gravidez da Mariana. Ó Deus, toca profundamente nesse período, nesse processo, dando graça para Tua filha, dando, ó Deus amado, a libertação, tirando toda a maldição, ó Deus, e trazendo sobre ela a bênção da salvação. Em nome de Jesus, nós oramos pela Mariana, oramos pelo o seu filhinho, sua filhinha, pedimos a bênção do Senhor sobre o seu ventre, em nome de Jesus. Arranca todo o mal, arranca toda a obra das trevas e traga, meu Pai, bênção e vitória sobre a vida da Mariana, Pai, no nome de Jesus, sobre a vida do seu filho que está em seu ventre. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe. Edneia, Deus abençoe aí a sua filha, né? Deve ser sua filha, ou essa pessoa que você pediu oração no caso, a Mariana, Deus abençoe. Pessoal, nós vamos falar hoje, Tahir Ismael e Roberto Silva, Antônio Zacarias. Quero falar hoje sobre um tema muito atual, é o cristão e o carnaval. Tá, nós estamos vendo aí que nesses dias está tendo uma mistura, né? O pessoal aí de algumas igrejas estão se envolvendo também com o carnaval. E uns acreditam que estão indo lá por um trabalho evangelístico. Eu até vi o pastor Silas Malafaia falando sobre ali o grupo dele lá, fazendo esse trabalho. Vi também alguma coisa da Bola de Neve, pessoal da Bola de Neve. Porém, queridos, existe um consenso entre os cristãos
que crente e carnaval não se mistura. E esses dias atrás eu estava vendo uma reportagem de uma acho que mãe de santo, ela dizendo que o carnaval é filho, né, dos terreiros de Umbanda, terreiro de Macumba. E muitas vezes nós, como cristãos, estamos aceitando essas doutrinas, essas coisas, e é por isso que eu senti no coração de trazer essa palavra hoje. Tá? Não quero de maneira nenhuma bater de frente, nem recriminar o Silas Malafaia, até porque eu não sei quais são os propósitos dele, também o pessoal lá da Bola de Neve, mas precisamos ter uma visão muito clara sobre isso, de que nós não podemos participar dessa festa. A Bíblia diz que nós não podemos comer da mesa do demônio e comer também da mesa de Deus. Nós não podemos participar das duas mesas. Ou escolhe uma ou outra. A menos que, né, no caso deles lá dizendo que estão fazendo isso por um trabalho evangelístico, aí é outro detalhe, é outra coisa, eu não vou entrar nesse mérito, até porque eu não sei qual é a visão que eles receberam de Deus para essa finalidade. Porém, nós como cristãos precisamos entender que não há nenhuma amizade entre trevas e luz. E nós temos que nos manter longe e afastado disso. Ok? Eu quero falar sobre isso até porque está entrando aí o carnaval. Eu sei que tem muitos cristãos que estão começando a vir para a igreja agora, aceitaram Jesus agora, estão num processo ainda de transformação. E nesse processo, muitas vezes, eles são enganados, são levados pelo inimigo, porque é um tempo em que os demônios ficam muito aguçados para poder arrebanhar as pessoas, o máximo de pessoas possível. E é necessário que você esteja informado sobre isso, tá? Que nós, como cristãos, precisamos manter longe dessa festa. É uma festa que não agrada a Deus, tá ok? Romanos capítulo 12, 2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a Bíblia está dizendo aqui que existe uma forma para o cristão, existe um modo, uma forma de vivência, existe um modelo, existe um princípio estabelecido. Qualquer coisa que nós fizermos fora disso, nós com certeza estaremos agradando a Deus. O Sandro está chegando aí. Paz do Senhor Jesus, Sandra. Deus abençoe sua vida. Então, querido, nós como cristãos precisamos primar aí por essa forma que Deus estabeleceu. Existe um padrão para nós. E esse padrão é um padrão de santidade, é um padrão de vida com Deus, é um padrão de abrir mão das obras da carne. Porque se nós dermos vazão para a nossa carne, nós nem precisaremos do diabo para nos levar para o inferno. A nossa própria carne nos leva para o inferno. Então nós temos que estar muito atentos enquanto a isso. Por isso que precisamos optar pela forma, pelos princípios, pelos modelos que Deus estabeleceu. Amém, Jesus? A origem e a natureza do carnaval. Origem pagã e idólatra. O carnaval tem raízes em festividades pagãs, como, por exemplo, a Saturnália. Olha só, as Saturnálias eram festivais da Roma Antiga, dedicados ao deus Saturno, celebrado entre 17 e 23 de dezembro. Durante esse período havia grande liberdade social, com inversão de papéis. Escravos e senhores trocavam de posição temporariamente. E as festas eram regadas com banquetes, com jogos de azar e muitos excessos. Tá? Alguns estudiosos dizem, né, que a Saturnália influenciaram festas posteriores, como o Carnaval. Então é bem provável que, né, uma das origens do Carnaval tenha sido as Saturnálias, que são essas festas de um período da Roma Antiga que trazia todo tipo de carnalidade. E o pessoal, com certeza, não tinha Deus, não acreditava na palavra, não tinha a palavra para guiá-los. Então eles faziam tudo que era contra o princípio da palavra de Deus, tá ok? Então olha só, como o carnaval devido à permissividade, ao clima de desordem, às práticas que exaltavam os prazeres carnais. Então a Saturnália tinha como principal ali agradar a carne, fazer com que a carne fosse agradada no seu limite máximo. Porém isso alinha com a advertência bíblica contra os excessos e as obras da carne. Romanos 13, 14 diz: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. O que está dizendo aqui? Nós precisamos valorizar as coisas de Deus. Nós precisamos entrar na forma de Deus e não dar vazão à carne, e não dar vazão às concupiscências, e não dar vazão aos prazeres mundanos. É isso que a Bíblia está dizendo. Tá? Já disse, então a ressalva aqui, o caso, por exemplo, dos pastores lá, Silas e outros lá que participam com os seus blocos, segundo eles, dizem que eles vão lá com o intuito de evangelizar. Querido, a gente não pode discutir sobre isso.
sobre se ele realmente vai lá fazer um trabalho espiritual ou não. Quem somos nós para discutir sobre isso? Mas eu estou falando aqui na condição de participante do carnaval, quando a pessoa vai lá para participar, quando a pessoa vai lá para festejar. E a Bíblia deixa bem claro que ela vai estar dando vazão para a carne, ele vai estar dando vazão às concupiscências. Essa relação histórica reforça que o cristão deve estar atento às origens e às influências culturais das festividades que participa. Temos que entender que todas as festas têm uma origem. Eu sei que hoje em dia muitas igrejas elas ignoram essa questão dessa aliança que o povo de Deus tem que ter com a nação de Israel. Embora Israel não tenha recebido o Messias e por conta disso eles estarem no sentido de nação fora do propósito de Deus, mas eles são o povo de Deus, tanto que Deus tem um tratamento com eles. Existem as festas bíblicas. Então, se nós tivermos que participar de alguma festa, por que não dar então lugar às festas bíblicas? A festa do Pentecoste, a festa das cabanas, não é assim? Muito mais, por quê? Porque cada festa daquela tem um princípio bíblico, traz uma revelação da parte de Deus, tá? Mas não. Muitas vezes o cristão ignora até a mesma festa bíblica, quando alguém fala que está tendo uma festa de Pentecoste, quando está fazendo uma festa, por exemplo, das cabanas, a festa das tendas, do tabernáculo, as pessoas dizem, não, eu não vou participar porque isso aí está ligado com o judaísmo. Tá? Porém, todas as festas do judeu era para revelar o Messias, era para trazer a essência divina, era para trazer os princípios bíblicos. Então, se vai participar de uma festa, então por que não participar das festas judaicas? Que tem origem na palavra, que tem origem em Deus, que tem origem na forma que Deus criou. Tá entendendo? Porém, essas festas pagãs, ela tem origem no paganismo, tem origem nas coisas satânicas, demoníacas. Tá? Então nós vimos aqui o caso das Saturnálias, que eram, era festa romanas, que trazia todo tipo de pecado, tá entendendo? Para essas festas. Mas existe também as festas dionisíacas, que eram celebrações da Grécia Antiga, dedicadas a Dionísio, o deus do vinho, né? E da embriaguez, da fertilidade e do prazer, também chamada de bacanalias na Roma Antiga. Então as mesmas festas que tinham o nome de Dionísio, tá entendendo, na Grécia, eram praticadas em Roma, como as bacanalias, entendeu? Então essas festividades eram marcadas por exageros, orgias, danças frenéticas e um estado de euforia coletivo, promovendo até mesmo perda do autocontrole. A pessoa entra no uso excessivo de bebidas alcoólicas, no caso hoje, né? Drogas. O que vai acontecer com essas pessoas? Com certeza elas serão alvo fácil de qualquer entidade maligna para fazer um monte de coisas que com certeza vai vir contra a palavra de Deus. Então a relação entre as festas dionisíacas e o carnaval é evidente, pois ambas incentivam a libertinagem, a embriaguez e a busca pelo prazer sem limites. A Bíblia condena esse tipo de comportamento. Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 21 diz: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse ou vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo falando aqui para os nossos irmãos da Galácia. O cristão deve evitar qualquer envolvimento com práticas que promovam descontrole e sensualidade, pois somos chamados à santidade e ao domínio próprio. Amém, Jesus? Então, por tudo isso que eu já disse, uma pesquisa muito rasa, no YouTube, na internet, você vai encontrar esses dados que eu passei aqui. Não precisa pesquisar muito profundo para você obter esses ensinamentos aqui. E além de todas essas características, nós temos aqui no Brasil, além de essas festas serem originadas aí na Saturnália, tá entendendo? Nessas festas, os bacanais, romano. Além de tudo isso, nós temos a tradição da nossa terra aqui, que é a tradição das crenças de matriz africana, que tem as invocações de espíritos, tá entendendo? E tudo isso é muito promovido, e aqui no Brasil muito mais ainda. Eu estava vendo um vídeo na internet que uma mãe de santo, ela deixou claro, ela disse assim, olha, assim como o Natal é para o cristão, o Ramadã é para o islâmico, tá entendendo? Assim o carnaval é para os terreiros de macumba. Então, deixa claro que a origem
dessa festa é uma origem totalmente pagã. É uma origem que está realmente para invocar espíritos. E a gente percebe que a cada ano que passa, essa temática está sendo mais trabalhada ainda no carnaval. Por quê? Porque eles estão ganhando espaço. No passado, as pessoas tinham vergonha de falar que elas serviam a entidade A, a entidade B. Hoje, elas simplesmente promovem isso. Como a igreja deveria promover a Cristo, anunciar o Evangelho, eles estão anunciando essas práticas. E nós precisamos aceitar, porque não podemos ter a tal da intolerância religiosa, que já é uma lei. Cada um tem que aceitar, cada um na sua religião, e respeitar a sua religião. Mas, como tem dito, o cristão não pode ir lá. Não é lugar para o cristão. Entendeu? Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês é um aviso. Se você de fato é um cristão, se você de fato serve a Deus, então o carnaval não é o seu lugar. Porque o carnaval tem origens em crenças pagãs. E a maioria daquilo que acontece ali são cultos. São cultos. Não fica imaginando que aquilo ali é apenas uma diversão, um período de entretenimento. De forma alguma. Aquilo ali existe vocação. Tanto que está cheio de vídeo aí na internet mostrando pessoas sendo possuídas no ensaio. No ensaio, imagina como é que vai ser no dia da festa. Se no ensaio já estão sendo possuídos, imagina no dia da festa. Então o cristão precisa tomar muito cuidado. O cristão, agora se você gosta, se você quer, o problema é seu, vai com Deus. Deus te abençoe. Mas para o cristão que serve a Deus, o cristão que tem um coração santo, um coração puro, ele tem que passar longe dessa festa. Amém? Então Deus nos chama à santidade, Deus nos chama ao domínio próprio. 1 Pedro 1,15, 16 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santo porque eu sou santo. Então Deus não quer que nós participemos dessas festas que traz aquela ideia de licenciosidade, de pecado, tá entendendo? De lascívia, de prostituição. Deus não quer isso para o cristão, de libertinagem. Deus quer que o cristão seja centrado, quer que o cristão seja sóbrio, quer que o cristão seja inteirado dos princípios dele, de maneira a tomarem decisões baseadas na palavra, e não na emoção, não na necessidade de carência emocional ou coisa do tipo. Amém, Jesus? Então nessa noite, você precisa entender isso e passar longe disso daí. Passar longe, a menos que você tenha um projeto de evangelismo, a menos que você tenha um projeto para trabalhar a palavra de Deus nesses lugares, aí é outra coisa. Eu não quero entrar nesse mérito, porque se Deus dá uma visão para alguém, se Deus dá uma direção para alguém, quem somos nós para discutir? Deus fala para Pedro: Pedro, mata e come animais imundos, que Pedro pregou a vida inteira que não podia comer, e de repente Deus diz: mata e come. E aí ele fala: como é que eu vou comer alguma coisa que é imundo, Senhor? E Deus diz: não considere imundo aquilo que eu santifiquei. Se Deus tiver um propósito na vida de alguém para levar a pessoa lá para pregar, aí nós não podemos discutir sobre isso. Porém, se você não tem esse propósito, você não tem essa chamada, passa longe disso daí. Passa longe disso daí. Porque nós somos chamados para viver a palavra de Deus. Assim, à luz da Bíblia, o envolvimento com celebrações de excessos e imoralidade, como o carnaval, é contrário à chamada de Deus para a vida do cristão. O cristão não foi chamado para ir para esses lugares. Pelo contrário, ele foi chamado para reprovar essas obras. São obras das trevas, são obras de carnalidade. O cristão tem que levantar contra essas obras. Agora, quem quiser ir, as pessoas têm liberdade. Eu não posso discutir sobre quem vai e quem não vai, porque cada um tem o direito de escolha. Eu estou dizendo isso para o cristão, para aquele que serve a Deus, para aquele que colocou no coração ser uma pessoa que realmente vai adorar o Senhor com toda a sua vida, vivendo uma vida de integridade. Amém, Jesus? Então, somente isso nós precisamos entender. Outra coisa, o carnaval é contra a chamada do cristão, que cultuavam os prazeres carnais. Êxodo 32:6 fala o seguinte: eles se levantaram no dia seguinte, ofereceram holocausto, trouxeram ofertas pacíficas, o povo assentou-se a comer, a beber, levantou-se para afogar. Então nós vemos aqui que quando Moisés foi para o monte receber as tábuas da lei, ele ficou lá 40 dias e 40 noites, orando e jejuando para receber as tábuas da lei. Enquanto ele estava lá, o povo lá embaixo do monte imaginou que ele tinha se perdido, que ele não ia voltar mais, que ele tinha ido embora, enfim, imaginou um monte de coisa. E eles então começaram a fazer o quê? Eles levantaram um bezerro de ouro, que é a idolatria, que é muito patente dentro desses lugares, entendeu? A idolatria. E aí eles começaram a adorar o bezerro de ouro. E eles começaram a fazer festas, e a dançar, e a se prostituir ali, naquele lugar. Então isso deixa claro
aonde vem a origem dessa festa de licenciosidade, de paganismo, tá? De libertinagem, de busca da carne desenfreada por aquele prazer carnal. Vem daí, querido, vem do distanciamento de Deus, tá? Então olha só, a influência do pecado e da carne. O evento promove excessos, sensualidade, imoralidade, contrariando os princípios bíblicos. Gálatas 5:19, 21, ora, as obras da carne, Gálatas 5:19, 21, ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, tem lá impureza, tem lá lascívia, tem lá idolatria, tem lá feitiçarias, tem lá inimizades, tem lá porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, tudo isso está lá naquela festa. Está entendendo? Homicídios e coisas semelhantes a estas, as quais vos declaro que não entrarão ou não herdarão o reino de Deus os que tais coisas cometem ou praticam. Paulo deixa claro isso, mostrando que nós como cristãos devemos manter muito distante, muito longe dessa festa. Se você aceitou Jesus agora, se você está começando a ir para a igreja agora, com certeza você vai receber muitos convites para participar dessa festa, mas eu quero dizer para você o seguinte: se você pertence a Cristo, não vá lá. Vai para a oração, vai para o jejum, vai para o retiro, vai para o encontro com Deus, vai para o seminário, vai aprender a palavra de Deus, vai sim para o retiro, mas não vai para esse lugar. Os males do carnaval: promiscuidade e imoralidade. O carnaval incentiva a fornicação e o adultério. Quantos casamentos simplesmente se desfazem depois do carnaval por conta do que acontece lá? 1 Coríntios 6,18, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então a prostituição não é um pecado simples e comum, é um pecado que a Bíblia diz que a pessoa peca contra o seu próprio corpo, tá? E quando é casado, automaticamente destrói a unidade do casamento. Então é muito sério uma pessoa que vai para um lugar desse e se diz cristão. Se não é cristão, querido, vá lá. Não é cristão, não serve a Deus, o que a gente vai falar? Mas se você serve a Deus, se você diz que é de Jesus, então passa longe desse negócio, tá bom? Bebedeira e perda de domínio próprio. O consumo excessivo de álcool leva a comportamento que desagrada a Deus. Provérbios 20, versículo 1 diz: o vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora, e todo aquele que por eles é enganado não é sábio. Então toma cuidado com o vinho, toma cuidado com a cerveja, com a bebida alcoólica, porque ela vai fazer com você perder a razão, ela vai fazer você perder o sentido, e a partir dali o inimigo pode tomar o controle da tua alma e tomarem as decisões mais terríveis aí, que depois você vai ter que se arcar com essas decisões tomadas. Efésios 5,18, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então lá no carnaval o vinho está lá, a contenda está lá, as discussões, as brigas estão lá, mas a Bíblia diz: não vá lá, enche do Espírito Santo, vai orar, vai clamar, vai buscar o Senhor, vai ler a Bíblia, vai para o retiro. Violência e criminalidade. A festa está frequentemente associada a brigas, assaltos e crimes. Eu estava vendo aqui que no período do carnaval o índice de criminalidade aumenta terrivelmente. O índice de criminalidade, o índice de uso de entorpecentes, tá entendendo? O índice de moças grávidas, meninas grávidas indesejadas, e gravidez indesejada, aumenta terrivelmente. Por quê? Porque parece que abre um portal demoníaco para que as pessoas se libertem sabe, das coisas certas para fazer as coisas erradas. Então toma muito cuidado. A festa está frequentemente associada a brigas, assaltos e crimes. Aumenta muito esses índices de violência no período do carnaval. E de uns tempos para cá, não sei se você tem percebido, mas parece que até a natureza está se revoltando contra isso. Até a natureza está se revoltando. Teve, acho que não sei, acho que foi o ano passado, parece que não teve carnaval, porque choveu tanto. Uma coisa assim, eu não estou muito bem lembrado, eu não tinha pensado nesse tópico aqui, mas me parece que teve um ano aí que nem teve carnaval por tanta chuva que caiu. Então, até a natureza está se revoltando contra isso já, diante do que os homens estão fazendo no carnaval, cultuando aquelas entidades, levando aqueles... até Lúcifer, né, Satanás, tem sido adorado nesses carnavais aí do Rio de Janeiro, e nós precisamos estar muito atento
porque o que acontece ali não é um entretenimento, mas é um culto, é uma adoração a Lúcifer, a Satanás e todos os seus agregados aí. Salmos 11:15, o Senhor prova o justo, mas ao ímpio e ao que ama a violência, a sua alma odeia. Paz, Senhor Ivanilza, Deus abençoe a sua vida. Então, queridos, presta bem atenção nesta noite e passe longe dessa festa maligna, dessa festa demoníaca. Se você começou a servir a Cristo por esses dias e ainda não está totalmente livre disso, tá? Vai para o retiro, procura um local onde vai ter um trabalho espiritual e vai para lá. Não fica atrás dessa coisa, porque você vai retroceder na sua caminhada, com certeza. Idolatria e espiritismo. Muitos rituais carnavalescos envolvem cultos afro-brasileiros, invocações espirituais. Tá? Então, o que eu falei para vocês, existem vídeos e mais vídeos na internet hoje falando sobre que o carnaval brasileiro, a origem dele, o ventre que gerou ele, são os terreiros de Umbanda, são os terreiros de Macumba, são os terreiros que gerou o carnaval. Então essa é uma festa totalmente, tá entendendo? Do terreiro de Macumba. E uma pessoa que serve a Deus tem que saber que ali vai ser o lugar deles fazerem os cultos deles. Não é apenas entretenimento, são cultos que acontecem ali. E você, muitas vezes, que professa a Cristo, com certeza estará ali invocando entidades malignas, como muitos deles estão invocando muitas vezes. E eles têm uma forma de ver, eles dizem que não é, essas entidades deles não são malignas, e aí é eles dizendo isso, por quê? Porque é claro que eles não vão dizer que aquilo ali é uma coisa boa, é uma coisa má, não vai dizer isso, tá? E eles definem que existe dois tipos de espíritos, um bom e o outro ruim, e o que eles trabalham são os bons. Mas biblicamente falando, querido, só existe duas categorias de espírito. É o Espírito Santo de Deus, tá entendendo? E o espírito dos anjos caídos. Não existe outra categoria. Tá? Então, ou os anjos são do Senhor, ou os anjos são de Lúcifer, de Satanás. E nós precisamos entender isso. É por isso que Lúcifer é adorado nessas festas. Porque todos aqueles outros anjos, todas aquelas entidades pertencem a ele, faz parte dele. Tá entendendo? Então, nós precisamos ficar atentos como cristãos. Tá? Porque você foi chamado a adorar a Cristo. Você foi chamado para servir a Cristo. E esta é a forma que tem que te formar. A forma da verdade, a forma do Evangelho. Então, cuidado para você não ser enganado. Eu estou falando aqui, mas estou visando não aqueles crentes raízes, não aqueles crentes que estão fundamentados na igreja, buscando a Deus, servindo. Não, esse daí eu tenho certeza que não vão. Eu tenho certeza que não vão, porque eles já sabem disso. Eu estou trazendo essa palavra porque eu sei que aqui na minha live tem muitas pessoas de vários lugares que eu não conheço. E essas pessoas acabaram de aceitar Jesus, essas pessoas acabaram de vir para a igreja, estão tendo o início ali. E nessa hora, nesse momento inicial, é onde Satanás dá o golpe. Está entendendo? Tentando arrastar essa pessoa de volta para as trevas. Mas em nome de Jesus eu profetizo que você vai fugir da aparência do mal. Você vai fugir dessas coisas e vai procurar mais buscar ao Senhor. Amém, Jesus? Glória a Deus. Vai fazer live amanhã. Querido, a minha live é segunda, quarta e sexta, tá bom? Então só sexta-feira agora nós teremos live novamente. Tá ok? Deus abençoe. Se você não é inscrito, se inscreve lá no meu canal, que assim que eu entrar na live, você será avisado. Samuel Ribeiro, Deus abençoe sua vida. Milky Fierro, Deus te abençoe. Davi Mendes, Deus abençoe. Davi também tem estado comigo sempre aqui. Louvo a Deus pela sua vida, Davi. Então, olha só. Deuteronômio 18, 10, 12. Entre ti não achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou sua filha. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos. Nem quem consulte um espírito adivinhador. Nem mágico, nem que consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E a gente sabe que nessa festa tem tudo isso. Tá entendendo? Ou vem dessas origens, vem das pessoas que defendem essa fé, essa crença. Então nós precisamos nos manter longe. Tá? O posicionamento do cristão diante do carnaval. Separação do mundo. O cristão deve viver em santidade, não se conformar com os costumes do mundo. 2 Coríntios 6, 14, 17 diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Pelo que sair do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. Então não toque nessas coisas, não participe disso, não coma dessa mesa, não se alimente
dessas práticas, porque Deus nos chamou para viver uma vida de santidade. Deus quer a igreja em funcionamento, Deus quer a igreja ali buscando a Ele, na forma dele, sendo tratado, sendo trabalhado por Ele. Nós não podemos vacilar, querido. Os dias que nós estamos vendo são dias de guerras espirituais. Satanás está guerreando pela tua alma e você precisa estar atento. E como é que ele faz isso? Ele vem através de coisas que agradam a carne. Tudo aquilo que agrada a nossa carne são iscas que Satanás vai lançar para nos pegar. Mas nessa noite, em nome de Jesus, eu profetizo que você já venceu o mundo, que você já venceu a sua carne, que você já venceu essas práticas malignas. O chamado à santidade. Deus nos chama a sermos santos em toda a nossa maneira de viver. 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Amém, Jesus? Deus quer dividir a sua essência conosco. Deus quer dividir conosco aquilo que Ele é, no seu mais íntimo, mais profundo. Tá? Deus, Ele é santo e Ele quer que nós também sejamos santos. Por isso nós devemos manter longe dessas práticas. Devemos manter longe até mesmo das pessoas que vivem essas práticas. Você pode conviver com essa pessoa no seu trabalho, você pode conversar com ela, mas quando ela tomar a decisão de fazer algo, você não deve ir com ela fazer. Por que não? Porque você é santo. Nós somos santos. Tá? Isso é ser santo, é ser separado do mundo. A palavra santo significa separado. Nós somos separados das trevas, nós somos separados. Tá? Nós não invocamos espíritos, nós não invocamos mortos, nós não fazemos essas coisas. Pelo contrário, nós chamamos aquele que está vivo, aquele que está no meio de nós, aquele que está conosco todos os dias. Jesus diz, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então o nosso Deus vive, o nosso Deus é justo, é santo, é puro. E é Ele que deu essa ordem para mim e para você. Sai do meio deles, e eu vos receberei. Amém, Jesus? O perigo da aparência do mal. Devemos evitar tudo que possa comprometer o nosso testemunho cristão. Tudo o que compromete o testemunho, nós temos que abrir mão. Paulo diz, se comer carne, se eu estiver comendo carne, e esse comer carne vai muitas vezes fazer com que outros percam a sua fé, fica desapontado comigo, então eu paro de comer carne. Foi isso que Paulo disse. Então nós precisamos tomar muito cuidado, tá, com a aparência do mal, porque existem muitas coisas que nós fazemos que pode comprometer nosso testemunho cristão. 1 Tessalonicenses 5:22 diz, abstende-se-vos de toda a aparência do mal. Quer dizer, tudo que tiver a aparência do mal, você sai fora. Não entra, não vai, não aceite, não compartilhe, não participe, tá entendendo? Porque são coisas malignas. E nós somos chamados para a santidade. Nós somos chamados para servir a Deus. Nós somos chamados para viver a palavra. Somos perfeitos? Não, nós não somos perfeitos. Pelo contrário, estamos caminhando para a perfeição. Estamos buscando a perfeição a cada dia. A Bíblia diz que a nossa caminhada, né, a caminhada do justo é como a aurora, né? É como o sol que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. Então é devagarinho. Devagarinho. O processo já começou. E Deus começou a trabalhar na nossa vida. E nós não podemos retroceder, nós não podemos parar e dar lugar à carne. Nesse momento você vai parar o processo que Deus começou na sua vida. Se você estava decidido a ir para o carnaval, você com certeza ia parar o projeto e o processo que Deus começou. A grande obra que Deus começou na sua vida ia ser interrompida por esse tempo. Porque você indo para lá, com certeza você vai voltar às práticas antigas. Você vai voltar aos prazeres carnais. Você vai voltar à prostituição, à fornicação, ao adultério. Enfim, todo tipo de coisa que desagrada a Deus. Mas nessa noite, Deus me coloca aqui como profeta, como arauto para te avisar. Não vá, não vá. Procure aí um retiro. Vai buscar Deus. Vai ler a sua palavra, vai ler a Bíblia. Coloca um projeto aí, ó. 4 dias eu vou ler a Bíblia inteira. Faz um projeto com Deus. Faz alguma coisa. Tá entendendo? Mas não vá participar dessa festa maligna, dessa festa pagã. Amém, Jesus? Então abstende-vos de toda a aparência do mal. Viver para a glória de Deus. Todas as nossas ações devem glorificar a Deus. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então abstém-se dessas coisas, porque com certeza nesses lugares
você não vai estar ali para a glória de Deus. Então busque o seu canto, busque o lugar que Deus separou para você. Busque o lugar da adoração, busque o lugar do ensinamento, busque o lugar do aquebrantamento, tá? Do estar com Deus, do crescimento espiritual. Existem muitas igrejas que nesses dias estarão fazendo retiros espirituais e as pessoas poderão ir para esses retiros e serem abençoadas. Amém? O que fazer em vez de participar do carnaval? Buscar a presença de Deus. Devemos usar esse tempo para fortalecer a nossa vida espiritual. Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, as demais coisas, vos serão acrescentadas. Então, vai buscar Deus. Vai buscar Deus. A Bíblia diz que aquele que buscar a Ele e que buscar de todo o coração, esse deixará ser achado por vós. De todo o coração. Vai buscar Deus de todo o coração. Tá entendendo? Então, ao invés de você ficar perdendo tempo com a carnalidade, vai buscar a Deus no Espírito. O que você pode fazer a mais? Evangelizar e interceder pelos perdidos. O carnaval pode ser uma oportunidade para alcançar vidas para Cristo. Por isso que eu falei que eu não vou entrar aqui no mérito de uma igreja que está entrando no carnaval com um projeto, com um propósito de salvar vidas. Eu não posso, jamais, entendeu? Descredibilizar alguém que vai lá com esse projeto, com esse propósito. Ele não vai lá para viver a carnalidade, ele não vai lá para poder participar daquelas adorações, daqueles cultos malignos. Ele vai lá para evangelizar. Aí é outra coisa. Nesse sentido aí, querido, eu não coloco a minha mão, porque eu não sei qual foi a visão que Deus deu para o líder que está levando esse povo lá com essa intenção de ganhar vidas para Jesus. Porque até mesmo dentro do carnaval tem que ser pregado o evangelho. Até mesmo ali as pessoas precisam de Jesus. E então nós não podemos de maneira nenhuma desmerecer alguém que teve uma visão, que teve um entendimento. Igual Jonas, quando Jonas foi para Nínive. Nínive era um país maligno, maldito. Tá entendendo? Mas ele foi lá com um propósito. Ele não foi lá para participar, ele não foi lá para ser igual, ele foi lá para ter um diferencial. Então, se Deus coloca alguém para ir no carnaval, para ser um diferencial, para evangelizar, para pregar a palavra, quem somos nós para dizer que aquela pessoa está errada? De jeito nenhum. Amém? Nós temos que orar, pedir para Deus guardar essa pessoa, para que Deus realmente dê graça para que ela vá lá e realmente firme ali a palavra de Deus nos corações daquelas pessoas que estão ali, que com certeza estão perdidas. Amém, Jesus? Então, evangelizar, interceder pelos perdidos. O carnaval pode ser uma grande oportunidade para alcançar vidas para Cristo. Marcos 16,15: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Tá? Então, esse é o papel. Então, o carnaval é lugar de pregação, sim. Não é lugar de entretenimento para o cristão. Não é lugar para você ir lá pular carnaval. Isso não. Mas se você vai lá pregar o evangelho, pode e deve ser feito. Participar de retiros espirituais e vigílias. Muitos cristãos usam esse período para buscar mais a Deus. Tiago capítulo 4:8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Então tenha a iniciativa de buscar mais a Deus nesse momento. Já que você vai estar de folga, já que você vai ter esse tempo, né? Então vai buscar a Deus, vai orar, vai jejuar, vai ler a Bíblia, vai para os retiros, vai nos trabalhos, nos seminários. Busque mais ao Senhor. Faça o que tem que ser feito nesse sentido e aumente a sua fé. Alimente mais o seu conhecimento na palavra. Tá entendendo? Porque agora é tempo de você aproveitar esse tempo para poder crescer cada vez mais em Deus. E aí eu faço a minha conclusão. O carnaval, à luz da Bíblia, se opõe aos princípios da santidade cristã. Como servos de Deus, devemos nos afastar dessa festividade e buscar aquilo que edifica e glorifica o Senhor. Nossa vida deve ser um testemunho da transformação operada pelo Espírito Santo. Efésios 5:11: e não comuniquei com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Seja um protestante, seja alguém que proteste realmente contra essas obras, no bom sentido, no sentido de levar a Cristo, porque aqueles que estão lá e que querem praticar aquilo, é problema deles. Nós não temos como interferir, porque Ele escolheu isso. Mas nós devemos pregar a verdade, para que as pessoas tenham um norte, para que as pessoas saibam que o que elas estão fazendo na sua totalidade é pecado e tem desagradado a Deus. E nessa noite você possa tomar posse dessa palavra e buscar crescer cada vez mais na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Porque é tudo o que nós precisamos. O que a igreja precisa é disso, é de conhecimento, de maturidade, para que nós possamos lidar com cada questão, que são bem simples e bem, como eu posso dizer, bem exatas na palavra de Deus. Não tem como errar.
O que Deus quer, o que Deus não quer. O que Deus aceita, o que Deus não aceita. Tá entendendo? Nós, como cristãos, precisamos ter esse discernimento. Mas isso aqui está errado. Isso aqui Deus não se agrada, então eu não vou fazer. Isso aqui agrada ao Senhor, então esse aqui eu vou fazer. Isso aqui eu vou pagar um preço para fazer, porque eu sei que isso aqui agrada a Deus. Amém? E dessa forma, fugirmos da aparência do mal. Amém, Jesus? Foi muito bom estar com vocês. Eu coloquei no coração trazer essa palavra, porque eu sei que muitas das pessoas que estão na minha live são pessoas que, muitas delas ainda não aceitaram a Jesus. Muitas delas aceitaram a Jesus, mas não se firmaram ainda. Muitas delas estão no processo inicial da sua conversão. E por isso precisam ter uma visão clara das coisas. E acerca do carnaval, eu quero deixar bem claro para vocês. A origem dela, a origem do carnaval, já deixa claro que os frutos que são apresentados lá são frutos contra Deus. São obras da carne. Tá entendendo? Nem frutos não seria obra da carne. Algo que mancha, entendeu? A santidade de Deus. E nós, como cristãos, nós não podemos sequer passar perto, a não ser que nós fomos chamados para ir lá anunciar a palavra, pregar o evangelho. Aí é outra coisa, aí a gente tem que respeitar e orar para que Deus abençoe essa pessoa que vai com esse intuito, com esse propósito. Porém, para ir lá, para se deliciar na carne, para festejar com eles, para fazer essas coisas, nós não podemos. Está totalmente errado, porque nós temos algo superior, nós temos algo muito maior. A Bíblia diz que aqueles que participam da mesa do Senhor, eles não podem comer da mesa dos demônios. Queridos, olha o que o demônio apresenta, olha o que Jesus apresenta. A Bíblia diz que Jesus lá no período em que ele estava ali jejuando e orando 40 dias, o demônio chega e diz para ele assim: olha, se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras transformem em pães e mata a sua fome. E a Bíblia diz que Jesus olha para ele e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia diz que Satanás ausentou por um tempo e os anjos do Senhor veio e serviu a ele. É isso que eu quero que você entenda. Você quer comer da mesa que o anjo vai te servir, ou você vai querer comer da mesa do diabo? Que no caso ali Jesus teria que transformar o pão de pedra. É isso, o carnaval é mais ou menos isso. É algo que traz prazer, é algo que traz alegria, mas depois tem as suas consequências trágicas, porque é algo que a pessoa está fazendo na carne contra os princípios da palavra de Deus. Agora, quando você está em Cristo, quando você está se alimentando de Cristo, que é o verdadeiro pão que desceu do céu, a tua alma tem paz, a tua alma tem alegria, a tua vida tem prazer. As outras coisas, elas simplesmente somam na nossa vida, mas elas não são a base, tá entendendo? De tudo. A nossa base é Cristo, Ele é a nossa rocha em que nós estamos firmados. Por isso que nessa noite, afaste dessas coisas. Se você ainda tem tendência, se você ainda tem uma inclinação, se você ainda tem, não consegue guerrear contra isso, vai para o jejum, vai para a oração, vai para a palavra e Deus vai te dar vitória. Porque a melhor coisa é comer da mesa de Deus. A melhor coisa é sentar na mesa do Senhor. Amém, Jesus? Senta na mesa do rei, se alimenta da mesa do rei, se alegre em Cristo, na palavra, se alegre com os louvores, se alegre com tudo aquilo que é de Deus. E você não vai precisar se alegrar com essas festas pagãs. Amém, Jesus? Amado irmão, o alfabeto hebraico não existe a letra J, então o nome verdadeiro é Yeshua. Exatamente, está certinho. É que aqui no Brasil a gente tem que usar essa terminologia aí, tá bom? Queridos, eu quero orar por vocês, agradecendo a Deus por tudo que vocês têm nos dado aqui. O doutor Bicho Beni, Deus abençoe, doutor Bicho Beni, olha isso. Eu estou muito feliz com a presença de vocês aqui. Quero deixar para vocês que querem nos ajudar financeiramente nessa obra. Você que é do TikTok, que quer dar uma oferta, um dízimo, uma primícia, um voto, me procure no privado que eu vou passar para vocês o Pix da nossa igreja, para você nos auxiliar nessa obra. Vocês aí do TikTok, do Kawaii, tem já o Pix nos vídeos abaixo. Então se você quiser fazer uma oferta, depois eu estarei orando por você, pedindo a bênção do Senhor. Já ministrei aqui sobre dízimo, oferta, primícia e voto. Já falei para vocês o que a Bíblia diz sobre isso. Não caia no engano que está sendo ministrado aí fora, dizendo que você não precisa fazer isso. Você precisa sim, porque isso cai no princípio da sementeira. Se você não semear, você não vai colher. Você precisa semear no reino sim, para que Deus venha prosperar a sua vida financeira. Então, queridos, se você quiser fazer um voto, um dízimo, uma primícia, uma oferta, entre em contato, eu vou passar para você o número da igreja, você vai estar fazendo aí o seu voto e eu estarei orando por você. Do mais, eu também quero que você vá lá, se inscreva no meu canal.
para que nós possamos estar juntos, segunda, quarta e sexta. O canal tem crescido bastante, eu tenho estado bastante feliz com a presença de vocês. Muitos chegam, falam coisas interessantes, acrescenta. Outros, vêm querendo estabilizar a gente aqui na palavra, mas eu estou vacinado acerca disso, tá bom, queridos? O meu negócio aqui é com Cristo, o meu negócio aqui é com a palavra de Deus. Então pode ficar tranquilo que por mais que esses haters cheguem e falem alguma coisa, isso não desestabiliza minha alma, porque eu já estou preparado para trazer uma palavra clara, firme e direta para que você realmente cumpra o propósito divino. Essa é a vontade de Deus, que você obedeça a sua palavra e que você busque a Ele em todo o tempo e que você seja cheio do Espírito Santo, seja cheio de alegria, cheio de fé, seja animado. É isso que Deus quer. Manda a depressão embora, manda a angústia embora, manda a tristeza embora, através dos textos bíblicos, tá entendendo? Vive uma vida, tá, que alegre o teu coração e que alegre as pessoas que estão ao seu lado. É isso que Deus quer. Deus quer crentes vivos e ativos. Deus quer crentes cheios e abundantes. Deus quer crentes alegres e felizes. Deus já fez de tudo para que nós pudéssemos alcançar esse nível. Então não deixa nada abalar a tua fé. Não deixa nada desanimar. Não deixa nada te entristecer. Por quê? Porque Jesus Cristo é maior na nossa vida. Ou como disse o irmão aqui em hebraico, Yeshua ou Yeshua, como alguns chamam. Tá entendendo? A obra que Ele fez por nós pagou o preço do nosso pecado. Não há mais razão e nem motivo para você ficar triste, para você ficar desanimado. Vamos alegrar no Senhor, vamos cantar, vamos glorificar e vamos buscar o Senhor. Dia e noite, como diz a Bíblia, no Salmo 1. Meditar no texto sagrado, dia e noite. Noite e dia, tá entendendo? E Deus vai nos dar vitória todos os dias. Amém? Quero orar por você, pela sua casa e agradecer a Deus pela sua vida. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, queremos já Te agradecer por esta noite, por esse tempo. Foi muito maravilhoso esse período que nós passamos. Eu tive até uma certa ressalva, Pai, sobre passar esse tema, falar desse assunto. Mas como nós sabemos que o carnaval se aproxima, é muito importante que os teus filhos saibam dessas coisas. E que o Senhor dê graça para que eles possam ter entendimento de que eles foram chamados para viver um outro nível na sua presença. Um nível de fé, um nível de alegria, um nível de presença, um nível de comunhão e de intimidade com o Senhor. Então eu oro por cada um deles nessa noite. Eu declaro a vida deles abençoada, eu declaro a vida deles cheias, abundantes, da Tua presença, do Teu Espírito. Meu Deus, algo que o carnaval não pode dar. Porque o carnaval as pessoas vão lá, se alegram 3 dias, bebem. Meu Deus, depois dos 3 dias elas estão endividadas, elas estão amarguradas, elas estão muitas vezes ali tristes porque fizeram coisas erradas. E vai ter que pagar agora o preço daquilo que eles fizeram. Mas aqui na Tua presença, meu Pai, nós estamos cheios de alegria, sem precisar dessas coisas que o mundo oferece. Então eu oro por eles e peço que o Senhor leve eles a esse entendimento, que o Senhor é a fonte de prazer, que o Senhor é a fonte de alegria e que nós não precisamos de nada. A Tua palavra diz: 2 maldades fizeram o meu povo, a mim me deixaram, que sou o manancial de águas, e abriram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Meu Deus, nós temos o manancial de água que dá alegria, que traz prazer, que traz paz. Nós não precisamos das fontes rotas que retêm as águas. Então que o Senhor ajude os Teus filhos a entenderem isso e que eles possam viver uma vida na Sua presença e colherem todo o bem que a Tua presença nos proporciona. Em nome do Senhor Jesus, eu oro por cada um deles. Se houver algum triste, algum desanimado, algum cansado, algum abatido, se houver alguns que já estão até preparando para ir para essa festa, que o Senhor arranque isso do coração deles e que faça com que eles vão orar, vão buscar a Sua presença, que com certeza o resultado será muito melhor na vida deles. Em nome de Jesus, eu oro por cada um e declaro a bênção, a vitória. E dou uma ordem no reino espiritual: se porventura Satanás armou algum laço contra a vida de alguns, por terem ligações com todas essas coisas, nós estamos quebrando todo o laço agora em nome de Jesus. Nós estamos declarando por terra todas as correntes, todas as prisões, e nós estamos determinando livre essa pessoa para escolher estar na Sua presença, Pai. Em nome do Senhor, todos os demônios, nós damos uma ordem: batam em retirada dessas vidas. Solte agora todas essas vidas, porque nós estamos declarando essas pessoas livres, tão somente para louvar, exaltar e glorificar o nome daquele que vive e reina para sempre, o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, oramos e Te agradecemos, Pai. Amém, Jesus. Amém, meus amados. Foi muito bom estar com vocês. Então não se esqueça, se você não se inscreveu no meu canal, vai lá e se inscreve, porque com certeza nós estaremos juntos aí, por muitos anos, pregando a palavra do Senhor, ensinando o Evangelho,
e, né, dividindo aí as revelações que Deus nos passa de tempo em tempo. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. E não se esqueça, se inscreva no meu canal. Deus abençoe a todos.